Os 10 segredos e mistérios principais. Locais e construções sagradas. Catedral de São Vito. A cidade de Praga, a capital da atual República Tcheca, sempre foi um local de magia, mistério e importância. Em 1344, o rei colocou a pedra fundamental da Catedral Gótica de São Vito. Além dos túmulos dos reis da Boêmia e dos imperadores do Sacro Império Romano, a catedral abriga as relíquias de 3 santos. É natural que a astrologia e a alquimia tenham sido importantes na construção da catedral. Parte disso foi revelada pelo alquimista francês Fulcanelli, no início do século XX. Em seus livros, ele mostrou que as catedrais codificam os segredos da grande obra alquímica de transmutação. Esses segredos são claros apenas para os iniciados. Certamente, a Catedral de São Vito integra um grande esquema de conhecimentos transmitidos ao longo dos séculos. Para entender melhor, precisamos voltar ao século XI, quando uma basílica românica foi erguida no local da futura catedral. Logo após, 2 rotundas foram construídas na margem oposta do rio Vltava. Juntos, eles formam uma linha reta que começa em São Vito e continua pela Rotunda da Santa Cruz até a Rotunda de São Longin. Isso por si só não é tão incomum, mas as igrejas românicas de Praga seguem um padrão ainda mais complexo. Essa linha continua por toda a Europa e termina em Jerusalém. Calcular um azimuth tão preciso requer, entre outros conhecimentos, a compreensão de que a Terra não é plana. Grande parte da astronomia helenística se perdeu para os cristãos, mas prosperou entre os estudiosos islâmicos que desenvolveram o astrolábio e acreditavam em uma Terra esférica em movimento. Será que esse conhecimento astronômico chegou a Praga antes das cruzadas? Baalbek. Sabe-se pouco sobre Baalbek antes de Alexandre, o Grande, conquistá-la com a antiga Síria. Pesquisas indicam que a área é habitada desde cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Baalbek é um nome fenício. Baal é o deus dos deuses, e Bec é o campo de Beca. Os antigos gregos chamavam de Heliópolis, a cidade do sol. O lugar mais fascinante deve ser, sem dúvida, o impressionante Templo de Júpiter. Isso não é apenas por causa das 6 colunas que ainda estão de pé até hoje, nem pelos enormes blocos de pedra no topo dessas colunas, que pesam cerca de 60 toneladas cada um. O que realmente surpreende é que essas pedras são completamente ofuscadas pelas que foram usadas para construir a plataforma do templo, que são 10 vezes maiores. É realmente incrível pensar em como essas estruturas foram erguidas e mantidas ao longo dos séculos. Estima-se que 3 dos monólitos utilizados na construção da plataforma tenham um peso de 800 toneladas cada um. Mas quem foi que construiu essa plataforma? Algumas pessoas afirmam que ela já existia antes mesmo da época dos romanos. Outros acreditam que não poderia ter sido construída somente por mãos humanas. Uma teoria bastante conhecida afirma que era um local de pouso para naves espaciais alienígenas. Ela também foi atribuída ao rei Salomão, assim como a outros personagens bíblicos. Em uma pedreira romana, perto dos templos, há 2 blocos de pedra com dimensões parecidas às da plataforma. E há apenas um ano, arqueólogos arquitetônicos encontraram o maior de todos. Isso, segundo eles, prova que os romanos também construíram a plataforma. Mas por quê? E como? E por que nenhum outro templo romano usa blocos tão gigantescos? Teotihuacan. Teotihuacan, o lugar de nascimento de
Este é o nome que os astecas deram a esta vasta cidade quando a encontraram. Os arqueólogos acreditam que, por volta do século V, a cidade era o centro de uma cultura poderosa, sendo uma das maiores cidades do mundo naquela época. Este local inclui pirâmides que são comparáveis em tamanho às maiores pirâmides do Egito. Quem era responsável por governar essa cidade e de que maneira eles conseguiam manter-se no poder por tanto tempo? A cidade não possuía fortificações. Será que os governantes tinham poderes especiais que mantiveram outros povos afastados por tantos séculos? Como essa cultura antiga não deixou registros escritos, os pesquisadores ficaram sem saber como proceder. No entanto, descobertas surpreendentes foram feitas recentemente. No Templo da Serpente Emplumada, a terceira maior pirâmide de Teotihuacan, um túnel subterrâneo leva a uma câmara sob o templo. Um robô de controle remoto encontrou centenas de esferas amarelas de argila cobertas originalmente com pirita. Em 2015, arqueólogos e cientistas ficaram perplexos ao encontrar grandes quantidades de mercúrio líquido. Esta é uma excelente oportunidade para tentar compreender o verdadeiro significado desses tipos de túneis. A hipótese que consideramos é a possibilidade de que essas câmaras possam abrigar os restos mortais de pessoas que foram muito importantes. Borobudur. O Templo de Borobudur foi concluído no século IX d.C. Depois, ficou enterrado sob cinzas vulcânicas por 8 séculos, até ser desenterrado por exploradores. Eles ficaram impressionados com a pirâmide ornamentada e as paredes do terraço cheias de esculturas em baixo relevo. Posteriormente, descobriu-se que Borobudur foi erguido sobre uma pequena colina em uma planície vulcânica sagrada. A colina, por outro lado, foi elevada ainda mais em altura e também ampliada de forma artificial. Milhões de baldes de terra precisaram ser movidos para isso. Mas por que os construtores realizaram um esforço tão colossal? E qual foi o motivo para Borobudur ser construído exatamente nesse local? Para encontrar a resposta, precisamos olhar para as estrelas. Borobudur está em uma linha reta que conecta 2 outros templos construídos na mesma planície e período. Eles compartilham características astronômicas e cosmológicas importantes. Um relatório da Unesco menciona algo mais interessante. A linha de Borobudur até o templo Mendut aponta diretamente para o centro da constelação Aquila, como na época da construção. Essa constelação era conhecida como o Portal dos Deuses. Um mito javanês conta que Java, em tempos antigos, flutuava livremente no vasto oceano, tremendo e balançando incessantemente. Então, os deuses decidiram arrancar um dos picos que cercavam a grandiosa montanha cósmica de Meru e o transportaram para Java, com o intuito de fixar a ilha ao centro da Terra. A porção visível desse prego para o mundo dos mortais está situada na planície, a apenas alguns quilômetros de distância de Borobudur, e encontra-se muito próxima do centro geográfico da ilha. Será que poderia haver uma conexão entre o portal e o prego do mundo? Igreja do Santo Sepulcro. Os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado em uma colina chamada Calvário, ou Gólgota, local da caveira, e enterrado em uma tumba próxima no mesmo dia. Atualmente, ambos os locais estão na Igreja do Santo Sepulcro, construída naquele solo sagrado no século IV, quando a tumba foi descoberta junto com os restos da cruz onde Jesus foi crucificado.
igreja passou por reformas, mas ainda é uma das mais antigas em uso. Contudo, há 2 outros locais em Jerusalém que dizem ser o sepultamento de Jesus. Certas igrejas protestantes preferem outra tumba esculpida na rocha, a Tumba do Jardim, achada no século XIX. Mais recentemente, no final do século XX, uma tumba com ossuários inscritos com epígrafes foi descoberta em East Talpiot, um bairro de Jerusalém Oriental. As inscrições poderiam ser vistas como referências ao túmulo da família de Jesus. Mas a Igreja do Santo Sepulcro possui algo que os outros locais não têm: o milagre do fogo sagrado. Segundo a tradição ortodoxa, todo ano, no dia anterior à Páscoa ortodoxa, um milagre acontece no túmulo de Jesus Cristo. Uma misteriosa luz azul surge do local onde ele jazia após sua morte, e a partir dessa luz, velas são acesas. Embora o milagre seja frequentemente questionado e até ridicularizado, sem comprovação científica, muitos o testemunham anualmente. Se fosse verdadeiro, todas as questões sobre o sepultamento de Jesus seriam resolvidas definitivamente. Vimos monumentos construídos por civilizações há muito esquecidas e lugares onde a tradição antiga ainda sobrevive. Os pesquisadores têm tentado extrair deles seus segredos, mas essas relíquias enigmáticas do passado cedem muito lentamente às ferramentas da exploração moderna. Será que algum dia entenderemos de fato?